A paz, queridos irmãos e irmãs, pela graça e a misericórdia de Deus, nós estamos mais uma vez, para falar a respeito de sua graça maravilhosa. Vamos, antes de tudo, orar a Deus e pedir para que Deus esteja nos assistindo nessa fala e também aos que estão ouvindo, possam ser orientados, sustentados pela sua palavra e possa dar luz ao coração de todos. Oremos. Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade. Mais uma vez, Senhor, nos traz para ouvir a respeito das maravilhosas graças concedidas por ti, Senhor. Ó Deus, nesse momento tão precioso, nos conduz, Senhor, para a fala, para o aprendizado a respeito das coisas eternas, Senhor. Santifica a nossa vida dia a dia, Senhor. É o que nós queremos, Senhor, e precisamos, orando no nome do amado Filho, o teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos, falar nesse momento, nessa manhã, a respeito do efeito da graça, o efeito da graça divina no ser humano, e nós vamos usar para leitura e para essa meditação o Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Lucas 19, de 1 a 10. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, ele veio somente com uma função aqui, buscar o que estava perdido. E essa ideia, é nessa intenção que nós queremos nessa manhã, que essa lição seja conduzida aos corações. Jesus veio buscar
o perdido. Essa é a graça maravilhosa de Jesus Cristo. E aqui nós vemos, né, nesse texto, nesse trecho da palavra de Deus, a conversão de Zaqueu. E a gente, quando olha nessa conversão de Zaqueu, a gente fala justamente do nascer de novo, na regeneração. É o mesmo relato lá que nós encontramos no Evangelho de João 3,5 sobre o relato de Nicodemos. Passa a ser, né, uma nova criatura. Nós vemos aqui nesse relato de Zaqueu qual a postura que ele tomou, né, após sentir Jesus na vida dele, no coração dele. Ele já começa a ter um entendimento diferente das coisas de Deus. Ele percebe que ele não pode ficar da maneira que ele estava, né, anteriormente, como ele vivia, como ele fazia, até na condução das suas atividades, né, da sua atividade secular. Ele tinha que ser uma pessoa diferenciada. E é justamente isso que deve brotar, né, no coração da pessoa que encontra Jesus em sua vida. Se as coisas erradas até ali estavam fazendo parte do seu coração, no momento seguinte, no momento do encontro com Deus, no encontro com Jesus, ele passa a ser uma nova criatura. Então nós não podemos jamais confundir sinais de uma vida nova com mero moralismo. Uma das coisas que mais se situam dentro das igrejas é moralismo. As pessoas não vivem o que aprendem nas Sagradas Escrituras. Deve ser um viver novo. São sinais que brotam no viver diário das pessoas. Ela não precisa falar. As pessoas começam a perceber que existe algo novo acontecendo ali. Ela não fica ditando regras para as outras pessoas. É uma das coisas que mais acontece. As pessoas que vivem dentro da igreja, a maior parte delas, elas olham na vida das pessoas. É que justamente os fariseus faziam. Olhavam muito no que os outros faziam ou deixavam de fazer, né? E para elas mesmas, elas não olhavam, né, que a vida delas não eram diferenciadas, né? Não eram viver segundo Cristo. Elas estavam ainda vivendo da mesma forma, do mesmo jeito, e ditavam moralismo, né? Tem que fazer isso porque tem que fazer aquilo, mas não vivia a vida que pregava, né? Então a vida tem que ser diferente, né, a partir do encontro com Cristo. É isso que nós temos que deixar bem claro, para que a gente entenda que nós não temos que viver uma vida só de religiosidade, queridos irmãos e irmãs. Nós temos que viver uma vida com Deus, viver Deus, respirar as coisas de Deus, pensar nas coisas eternas, deixar que o Espírito Santo dia a dia molde, né, a nossa vida, moldar a nossa vida, moldar, né, segundo o seu molde, né, como Cristo foi, deixar transformar a vida diária aqui nesse mundo, né? Então vamos falar um pouquinho da mudança
de atitude, a mudança de atitude é consequência, olha só, é consequência natural na vida regenerada. Consequência natural. Quer dizer, não existe uma forçação, né? Como a gente estivesse dizendo para nós mesmos, eu preciso mudar, né? Eu preciso fazer diferente. Não, as coisas começam a acontecer. Parece que quanto mais a gente tenta forçar e tenta mudar a nossa natureza carnal, menos a gente consegue fazer. Porque não existe em nós a força necessária para a mudança. A força necessária para a mudança vem de Jesus. É o Espírito Santo quem fornece essa mudança para nós. Não está em nós. A vontade quem coloca é o Espírito Santo e já vai seguido da transformação. Ele planta ali no nosso coração e já vai seguindo. Foi o que aconteceu, ele plantou ali a mudança no coração de Zaqueu e ele já foi fazendo. Ele falou, opa, se tenho defraudado, vou fazer isso, vou restituir até 4 vezes mais. Porque a vida de um publicano, coletor de impostos, Então coletava imposto e de uma maneira ali bem pesada, E acredita-se até que boa parte se cobrava para mais, para uso dele mesmo, Ele se enriquecia com a cobrança pesada de impostos das pessoas. Então era uma vida carnal, pensava, egoísta, Pensava em si mesmo. Então passa a partir dali a ter uma mudança de comportamento. E o efeito da graça é isso, essa regeneração, esse novo nascimento, uma mudança de comportamento. Não vive toda a vida com o mesmo comportamento. É óbvio que alguns são mais difíceis do que outros, Uns são os corações mesmo endurecidos, Outros, um trabalhar. Eu acredito que uma pessoa diferente, mesmo ela sendo regenerada, o trabalhar, a vida, o trabalhar na vida das pessoas são diferenciadas. Pessoas que são mais moles, Já da forma que a gente enxerga Zaqueu, ele já caiu a ficha, E já foi fazendo. Tem uns que demoram, 20, 30 anos aí da vida, e depois que a ficha vai caindo e a pessoa começa a se achar, em Jesus Cristo e ter um novo comportamento. Em 1 João 1,3 faz uma referência: não se dá por meio de sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade humana, mas de Deus. Vem do alto, vem do próprio Deus. Então não se dá, até o que nós falamos até aqui vem de encontro, não é da nossa vontade, vem já da própria vontade de Deus, vai operando milagre, um milagre na vida das pessoas. Então é um viver agora em retidão, em amor e em novidade de vida. Essa mudança foi demonstrada ali na conversão de Zaqueu. Viver em retidão, em amor e em novidade de vida. Não tem mais prazer no pecado, viver toda hora. Não que a gente, o regenerado, não venha hora e outra falhar, mas não existe esse prazer de viver a vida em pecado, igual algumas frases, que a gente escuta usando a própria Bíblia, dizendo assim: a carne é fraca, para falar
né? Eu pequei, a carne é fraca, normal isso, né? Não, uma vida regenerada não é normal. Se a gente falhar, a gente vai lá, né? Pede perdão para Deus, aquilo vai mexer com o nosso coração. A gente não vai simplesmente falar é normal e boas, não. A gente vai pensar ao contrário. Não, Senhor, eu desagradei o Senhor. Me perdoa, me perdoa. Como que eu sou assim, Senhor, tão fraco, tão falho na minha fé, me ajuda, né? Esse é o ser regenerado. Ele percebe que ele errou e ele vai ao encontro de Deus e pede perdão e fala: Senhor, me ajude a não falhar mais. Percebe que a ajuda vem de Deus. Não é a gente só prometer, né? Eu não vou falhar mais, Senhor. A parte igual acontece entre nós aqui, né, seres humanos. Não, desculpe, não vai acontecer mais. E acontece de novo, né? Então não é uma vida vivendo prometendo as coisas. É pedindo força para Deus que o ajude, que oriente, que fortaleça para não viver mais a vida em pecado. A santidade é sinal exclusivo na vida do ser humano. A santidade é sinal exclusivo na vida do ser humano regenerado. A santificação, ela não nasce de nossa própria vontade, mas do próprio Deus, né? É um processo, é uma vontade. Senhor, eu quero ser puro, eu quero falhar menos, não falhar contigo. E é só o Espírito Santo que transforma a personalidade, né, do nosso ser. Ele vai transformando. A gente vê lá, né, em relação ao apóstolo Paulo, era cascadura. Quantos açoites, né, quantas prisões, se a gente for perceber, aquelas coisas não aconteceram na vida dele por acaso. Aconteceu justamente para moldar a vida do apóstolo Paulo. Não demorou muito, né, para que ele brigasse lá com João Marcos, né, e dividisse. João Marcos saiu para um lado com Barnabé e sai para o outro lado. Ele não quis mais. Mais tarde lá, né, ele reconhece que João Marcos era uma bênção no trabalho do Senhor. Mas essa personalidade nossa, né, que luta constantemente, que a gente quer provar que nós estamos certos, né, que o outro está errado, e a gente vai percebendo que não é bem por aí. Nós temos que pensar muito mais na nossa caminhada. Como que eu estou sendo? Estou sendo um canal de bênção, né? Eu tenho sido uma pessoa que deixa o Espírito Santo transformar, né, minha vida. É um coração de pedra, né, que a gente tem aí, que só Cristo mesmo, através do Espírito Santo, pode brotar, né, um coração como um coração de carne. E essa transformação é interna, à medida que cremos que a santificação é parte integrante regeneradora, né? Então começa lá no nosso coração, né? Mexer com o nosso coração, transformando o nosso coração. E é externa ao crermos que a ação do Espírito Santo faz algo no espírito humano que ele não poderia fazer por si próprio. Percebe que mexe com o coração da gente, daí externa que transforma a ação, né? Essa ação do Espírito Santo mexendo com o espírito humano e fazendo com que
as coisas sejam vistas, né, sejam externas. Ela não fica só lá dentro, né? Ela trabalha lá dentro e a pessoa, através da atitude dela, mostra uma ação externa. Opa, houve mudança, né? Houve mudança naquele ser. É Cristo, né, mexendo e transformando toda a vida do pecador, né, que somos nós. Não existe vida santificada sem antes ter ocorrido a manifestação da graça regeneradora. Nós falamos, né, de Paulo, nós trabalhamos isso anteriormente com o que acontece ali quando ele está indo para Damasco. Aquilo foi o encontro de Deus com ele e depois começa o trabalhar, né? A partir dali teve primeiro o alcance de Deus, que é a graça, para depois vir uma vida santificada a Deus. Se devoção religiosa, olha que interessante, que é Paul Tillich que fala. Se devoção religiosa, obediência moral, honestidade científica pudessem obrigar o Espírito Santo a descer até nós, o Espírito Santo não teria descido. Seria apenas o espírito humano revestido de máscara religiosa. Então não é a nossa devoção, né? Opa, eu vou ser lá. Até porque o povo judeu era quadradinho na questão dos mandamentos, dos preceitos, né? Do sábado, da hora que começa, da hora que termina, né? Obediência moral. Mas nada disso foi profundo, né? Fazia coisa muito mais errada, juntamente vivendo uma vida religiosa, né? Não seguia junto com a ação do Espírito Santo ali na vida deles, não tinha, eram duros, não ajudavam o próximo, não faziam o bem para os outros. Lá na parábola do samaritano a gente vê, né, um religioso que deixa o samaritano caído no meio do caminho. Era tão religioso que foi para o templo e não observou que tinha alguém precisando dele no caminho. Deus não quer isso, né? Ele quer que nós sejamos pessoas segundo o caráter dele, que olha, porque Deus ele olha para o ser humano, ele olha para nós. Então a figura de Deus nós também temos e devemos olhar para os outros, para o nosso próximo. É preciso ter cuidado para não confundir, né? Confundir a disciplina e autocontrole ou moralismo com santificação. Disciplina, que nós falamos, autocontrole, né? Eu vou procurar, vou ver se eu... Ou moralismo com santificação. São coisas diferentes. Essas coisas que nós citamos anteriormente, que é disciplina, autocontrole, moralismo, é coisas do ser humano, própria do ser humano. Santificação é algo produzido por Deus. É bem diferente. Você depende de Deus para fazer isso, não é você que faz. Nós não temos condições de fazer nada. É só Deus que tem condição de fazer. O puro sentimento religioso pode sugerir que existe santificação. Porque a gente vai na igreja todo dia, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente ora, a impressão que existe, né, que tem ali santificação. Às vezes não. Às vezes ele está fazendo só por regra ou por um costume. Somente, não porque existe santificação, por causa da mudança de vida. Se não houver mudança de vida acompanhado com todo esse sentimento religioso, não tem santificação ali.
o sentimento não é bom companheiro para compreender a obra da graça divina. Tem um filósofo, Hegel, diz assim: se religião é somente sentimento, o meu cão é o maior dos cristãos. Eu vou repetir: se religião é somente sentimento, o meu cão é o maior dos cristãos. Por que ele está falando isso? Porque o cachorro é o que tem mais sentimento, né? Pelo dono, não é? Ele chega lá, lambe, agrada e pula e não sei o que, né? Então ele fala, então se for sentimento, meu cachorro é mais cristão do que os cristãos, né? Do que eu conheço. Olha, né? A sacada que tem esse filósofo, e é justamente isso, né? Faz na hora do sentimento e tal, e depois o negócio morre, tudo acaba ali mesmo, né? Então a santificação deve ser entendido como o estado do ser humano acolhido pela manifestação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, né? Que toca, que mexe, que transforma o nosso coração. Então esse estado do ser humano é logo acolhido. Ele acolhe, né, o ser humano, e as manifestações do Espírito Santo começam a produzir algo diferente, né, na nossa vida. Não dá, né, para o ser humano ser do mesmo jeito após o encontro com o Espírito Santo. Contudo, a manifestação do Espírito Santo no espírito humano não altera completamente a estrutura racional, porque quando a gente vê, justamente quando a gente fala do batismo do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa, como algo acontece, a pessoa ela sai, né? Ela sai ali e ela nem sabe o que aconteceu depois. É um negócio estranho isso. Biblicamente é algo complicado, é estranho, porque ele não altera completamente a estrutura racional, a maneira de pensar, né, das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, ter muito cuidado. Não dá para a gente afirmar muitas coisas, né? Mas o que nós temos percebido até aqui, que existe muita aura dessa emoção, que depois nós estamos falando de santificação aqui, que a gente percebe que no momento seguinte não houve transformação de vida da pessoa. Logo o Espírito Santo ele habita no coração da pessoa, não acontece só coisas estranhas, né? Acontece algo concreto e real. É isso que tem que acontecer na vida do ser humano, algo concreto e real, é transformador, né? A gente chega na igreja e fala em 1000 línguas lá, né? Saiu da igreja, vive uma vida completamente de pecados. Não existe explicação para isso não, queridos irmãos e irmãs. É vida transformada, né? Não é algo que vem aí, né? Aquela aura que mostra isso daí é emoção, né? No momento seguinte não tem transformação, né? Pensem nisso biblicamente, né, sobre isso, pelo que nós estamos vendo nesse texto que nós lemos hoje, estamos estudando. É algo real, é o que aconteceu na vida de Zaqueu. Mesmo regenerado, permanecemos sob a possibilidade do pecado. Santificação não é divinação, não é transformação do espírito humano em espírito divino, né? E nós continuamos a ser humanos, né?
Não passamos a ser divinos. Divino, o único divino é Deus. Então, sendo assim, nós podemos ainda cair em pecado. Nós estamos sujeitos, né? Existe a possibilidade, é justamente por isso que a vida regenerada, ela tem que viver alicerçados em Deus, constantemente vigiando, vendo, a gente percebe o que é certo, o que é errado, para fazer o certo, aquilo que agrada a Deus. Porque se a gente começar não nos alimentarmos mais, né, vai enfraquecendo o nosso espírito. E a gente pode, porque, como nós falamos anteriormente, né, a carne ela é fraca, sim. Por isso ela tem que ser alimentada pelo Espírito Santo. Não você simplesmente depois dar desculpa, né? Ah, a carne é fraca, tudo bem não. É tudo mal, né? A gente tem que se voltar lá para Deus e fortalecer o nosso espírito. Então o batismo, né, nós vimos anteriormente em outra lição, ela é um processo na santificação. O batismo em si, ela não santifica, porque é uma água. A água é algo material, né, que você lava o corpo, né? É um sinal de entrada no corpo de Cristo, mas o batismo em si, ela não santifica ninguém. A partir daquele momento você passa a ter uma vida, é um sinal de entrada, você passa a ter uma vida regenerada, então é um processo que a partir dali você começa a ter uma vida santificada. Mas o batismo em si, a água em si, ela não tem o poder de fazer isso de uma vez por todas. Mas no catolicismo é entendido o ato do batismo como obra regeneradora. Na tradição reformada, que é o presbiterianismo, quando no ato do batismo acreditamos que já tem ocorrido a obra regeneradora. Olha só que interessante. Ele já começou a praticar a obra regeneradora, tocou nosso coração e a gente vai ao batismo. Teve o toque primeiro do Espírito Santo, para depois ter o batismo. Não o contrário, batiza e depois existe a obra regeneradora. É diferente. Ele tocou primeiro no nosso coração e a gente vai ao batismo. Então, vida regenerada e santificada apresentará sinais externos, conduta e não moralismo. Conduta e não moralismo. Através da prática do amor, justiça, solidariedade e fidelidade. Deus é maravilhoso. Ele vai completando, né, a obra que ele começou. Aí vem a perseverança dos santos, como efeito da graça divina no ser humano. A perseverança dos santos como efeito da graça divina no ser humano. Então existe a permanência, né, em Cristo. Esse é o sinal como efeito da graça divina. Você quer estar sempre ali, você persevera, você fica, eu estou frio, estou afastado, eu não quero mais saber. Né? A gente pergunta, será que um dia houve? O que fez a pessoa desanimar? Não foi só uma religiosidade só que aconteceu, né, na vida. Por que desanimar? Por que sair do caminho? A gente vai sempre ter essa vontade de estar ali aos pés de Jesus aprendendo. Não, Senhor, me edifica, né? Eu tenho falhado, eu quero ser melhor, né?
você permanece. Então, por isso nós usamos a perseverança. Perseverança para essa permanência em Cristo. No Antigo Testamento, o significado é ficar em pé, permanecer. Antigo Testamento significa ficar em pé, permanecer. No Novo Testamento, o significado é perseverar. É tanto um quanto o outro, né? Tanto no Antigo e no Novo Testamento são riquíssimos, porque ficar em pé, porque tem hora que, né, daquela balançada parece que vai cair, né? Mas não, permanece lá, né? Fica em pé. E no Novo Testamento, que é a perseverança. Então, o relacionamento de Deus com o ser humano nunca é interrompido. Deus sempre está pronto para mostrar a sua misericórdia. Interrompe, opa, né? Agora eu vou começar daqui para frente de novo, lá na frente, eu desisto, agora vai começar. Espera aí, não é interrompido, é contínuo. Há momentos que a gente está mais fraco e há momentos que a gente está mais forte, mas nunca é interrompido. A gente nunca perde a vontade de estar diante de Deus. Aqueles que nasceram de novo da parte de Deus, a experiência vem aí, a experiência, né, da santificação e também o poder de Deus para perseverar. Você tem uma experiência de santificação, né, de melhora, né, na sua vida interna e externa, e o poder de Deus, né, para perseverar. E eu deixei aqui o texto de Romanos 8, de 31 a 39, que é maravilhoso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dá graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar a nossa vida do amor de Deus. Então, se você foi chamado para regeneração, queridos, nada, nenhuma dessas situações que nós lemos aí, eu passei tribulação, perseguição, eu vou... Aí, muito pelo contrário, você vai se firmar mais, você vai se revestir mais de Deus e não abandonar a sua fé. É assim que acontece, né, na vida do regenerado. A Confissão de Westminster tratou acerca da perseverança. Calvino, ao defender a doutrina da predestinação, tratou sobre a perseverança dos predestinados santos.
Então a perseverança não depende do livre-arbítrio do ser humano, mas é efeito da graça divina no ser humano regenerado. Então a gente tem que evitar aí, né, a expressão, olha só, é uma preocupação muito grande, salvos para sempre. Legal. Mas se entendido incorretamente, pode sugerir que o ser humano regenerado pode pecar livremente e continuar salvo. É preciso dizer que o verdadeiro regenerado não tenha mais prazer no pecado. 1 João 3, do 6 a 8. 1 João 3, de 6 a 8, o verdadeiro regenerado não tem mais prazer no pecado. Então, queridos, a pessoa que é salva, ela não tem vontade de pecar, mesmo que às vezes fale, como nós falamos anteriormente, pode acontecer, mas ele não tem prazer nisso, não. Aí eu vou ficar em pecado, não. Espera aí, o salvo, se ele pecar, ele vai diante de Deus, vai pedir perdão. Ele tem arrependimento ali. Agora, se não existe arrependimento e a pessoa se afunda mais, como que ela é um salvo? Ela nunca foi regenerada, essa é a ideia. Ela não entendeu o que ela não foi alcançada ainda. Quem foi alcançado, queridos irmãos, não tem prazer mais em viver na vida do pecado. É essa a ideia, né, que temos em relação à doutrina, né, da graça, firmado aí no presbiterianismo, né? A gente não vive aí fazendo, né, depois é salvo para sempre, sim. É chamado para viver uma vida de retidão e não para viver uma vida de pecado. Agora, se você tem prazer, você quer viver pecando, você acha que você é um salvo? Claro que não é, né? Precisa de um encontro com Deus, ser chamado e a vida ser transformada. Então concluímos, estamos chegando aí no final, né, de mais uma lição, falando que a graça divina, quando operada na vida do ser humano, causa naturalmente o efeito da regeneração e muda a atitude dos santos na força e iluminação do Espírito Santo. A perseverança dos santos não diz respeito aos méritos humanos e nem da força do ser humano. Não é o que eu faço, tudo que você faz, né, vai agradar, né? A gente vai fazer isso para alcançar a salvação. Nós fazemos isso porque nós já fomos alcançados e nós sentimos o desejo de fazer mais e não fazer mais para alcançar. A gente faz mais porque foi alcançado e a gente sente vontade de fazer mais. É isso. Eu preciso fazer um monte de coisa, preciso fazer sacrifício. Essa palavra sacrifício é horrível, né? No termo biblicamente correto, queridos irmãos, não é sacrifício que Deus pede, é obediência. Então tem que fazer sacrifício. Deus não pede sacrifício coisíssima nenhuma. Ele mede a transformação do seu ser, a santificação da sua vida. Se você fazer sacrifício para tentar agradar a Deus, se fosse assim, Jesus não precisava ter vindo. Foi o sacrifício dele que restaurou a vida humana, não o sacrifício nosso. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através da obediência, que trouxe vida para nós. Então a gente ouve, precisa fazer sacrifício, né? Eu vou fazer um sacrifício. Não. Lá no Atos dos Apóstolos, quando teve lá a venda, né? O pessoal estava vendendo terrenos, tal, e depositava a quantia, o valor aos pés dos apóstolos, eles
faziam aquilo porque eles tinham sido alcançados por Deus e queria dividir, repartir as coisas que ele tinha com quem não tinha, porque tinha muita gente passando fome lá e tinha gente com muita coisa. Então eles vendiam o terreno e depositavam os valores, o valor integral aos pés dos apóstolos para assistir as viúvas e os órfãos, e não para fazer bonito, o que foi Safiras e Ananias fez, né? Foi querer fazer bonito, ainda pegou uma parte do dinheiro, do valor, e foi lá depositar, né? Fazer uma obra mentirosa aos pés, né, dos apóstolos. Pedro, na hora, repreendeu, morreu um, depois morreu outro também. O mesmo que levou, um levou outro também. Então não se brinca com as coisas de Deus. Nós não fazemos as coisas de Deus para fazer bonito, não, para se aparecer, mas é porque nós já fomos alcançados e nós temos que fazer. Ele chama para o serviço. Essa é uma vida. Foi o que aconteceu com Zaqueu, né? Ele já foi para o serviço, né? Já foi para o abraço, né? Vou fazer isso, né, a partir desse momento, e foi lá. Por essa graça que podemos perseverar na fé e ter certeza da tão maravilhosa redenção em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, despojem, né, de todas as preocupações, né, com as coisas daqui, em só fazer por seus próprios esforços, e deixa Cristo fazer, né? Coloca, deposita lá a fé, a confiança em Jesus e prossegue aí, prossegue na caminhada, e Deus te abençoe. Deus abençoe a vida de todos aí. Vamos orar. Deus eterno e maravilhoso, nós estamos gratos a Deus pela tua misericórdia, pela tua graça, sabendo que o Senhor nos alcança, o Senhor nos alcançaste, e por isso, Senhor, nosso coração enche da vontade, Senhor, de sermos melhores, de sermos mudados constantemente, moldados, Senhor, como vaso nas mãos do oleiro. Senhor, continua a trabalhar em nossa vida, Senhor. Ajuda os irmãos e irmãs a entender a grandiosidade que é, Senhor, os efeitos da graça transformadora, regeneradora do Espírito Santo, que é a libertação, que nos tira das algemas, Senhor, desse mundo, da vida em pecado, Senhor, nos transformando. Nos ajude, Senhor, precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, a paz de Jesus Cristo.